Fala galera, beleza? Sou o Matias, esse é o canal Saiba Mais, seu jeito de estudar a Bíblia. Já larga o dedão aí no like, compartilhar com seus amigos, já se inscreve no canal, que hoje o assunto é interessante. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com vocês, de como a Bíblia, sim, a Bíblia, como a Bíblia me fazia mal. E não só a mim, a todos os que estavam perto de mim, meus amigos, meus colegas, minha família, meus parentes, todo mundo. E o negócio era tenso. Pensa num cara chato. Cara chato assim, ó, que você fala, vai contar uma ideia, o cara tem uma ideia melhor. Ou então, com dor na perna, nossa, eu tô com dor nas duas. Eu quebrei meu dedinho, nossa, eu quebrei meus 2 dedinhos. Sabe, o cara sempre tem que ser mais do que você. Pois é, eu era esse cara, infelizmente. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer porque Deus me transformou. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Como que essa transformação aconteceu? Porque eu era um cara extremamente complexo. Pensa que eu tinha poucos amigos, tudo que eu fazia ali com eles ficavam tristes muitas vezes porque as minhas palavras eram sempre palavras de crítica. Verdade, gente, verdade. Eu era o chatão da turma. Só abria a boca pra criticar, só abria a boca pra falar mal das pessoas, só abria a boca pra condenar ou apontar o dedo pra alguém. Nossa, não sei o que, você tem que parar de comer essas comidas, reforma de saúde. Então eu era muito chato. Sabe aquele cara que tem sempre uma justificativa pra tudo? Por que você não fez tal coisa? Porque fulano não ajudou. Nunca admite seu próprio erro. Até escrevi um texto quando eu tava passando por esse problema. Isso aqui, eu até descobri que eu tinha um Tumblr aqui perdido e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou deixar na descrição para vocês lerem. O que o perfeccionismo não é. Enfim, esse texto é tipo um grito de socorro, assim, sabe? Eu sei que nessa época aí eu tinha recém mudado para a universidade e eu passei quase 1 ano e meio na universidade sem saber muito como agir socialmente. E aí eu comecei a perceber o quanto é difícil você abrir a boca quando não é para falar mal de alguém, quando não é para fazer um comentário sobre a vida de alguém, né? Então eu comecei a viver essa experiência e foi muito louco, porque assim, vinha na minha cabeça a crítica, mas eu não falava. Mas na verdade o que eu escondia dentro de mim era uma grande problemática de não ter entendido que a salvação é pela graça e a justificação é pela fé. E eu tava nessa ainda de que eu precisava fazer alguma coisa para ser salvo. Até que algum iluminado chegou para mim e falou assim: Matias, você não precisa fazer nada para ser salvo, meu amigo. Claro que eu tenho que fazer. Tá maluco? Não, você não tem que fazer. Você não tem que fazer absolutamente nada. Aí eu fiquei meio indignado e tal, mas fui pra casa. Comecei a refletir, pensar, que eu nunca mais saiu da minha cabeça. Fiquei pensando. E aí eu comecei a estudar a Bíblia e entender o que é essa tal dessa justificação pela graça, justificação pela fé, como é que é isso aí. E aí, gente, eu entendi que realmente o negócio é muito louco. Eu fiz uns amigos meio legais e eles me mostraram um verso da Bíblia. Ou eu li sozinho, não lembro mais. Está em Romanos, capítulo 14, verso 1. Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Quem come, não despreze quem não come. E aquele que não come, não condene aquele que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Que ele fique em pé ou caia? Isso é com o Senhor, mas ele ficará em pé, porque o Senhor tem o poder de o sustentar. E essa informação aqui, ela não está falando sobre especificamente uma doutrina de alimentos, ela está falando sobre essa questão maior, mais ampla da graça, entendeu? De você acolher as pessoas que são fracas na fé, ou que não entenderam ainda que é por meio da fé que a gente encontra a salvação, que a gente encontra Cristo. Primeiro foi uma surpresa quando eu li isso daqui, porque eu fiquei assim, caramba, realmente eu não posso mais criticar ninguém. Deus não precisa de defensores, Deus precisa de testemunha. Se alguma vida precisa ser tocada, se alguma coisa precisa ser corrigida, Deus vai lidar com isso. Não precisa de você acusando ninguém, porque quem acusa, na verdade, é Satanás, porque já diz lá em Apocalipse 12, verso 10. Até eu entender isso, foi um aprendizado grande. Só que olha que legal, a graça também era para mim, que era o crítico. Eu também tive amigos que olharam para mim e falaram assim, vamos tolerar, respeitar, né? Ele também precisa entender essa graça. Eu mando um abraço aí pra turma aí, eles estão assistindo com certeza esse vídeo, sabem quem são. Começou com esse verso aqui, aí depois eu fui realmente tentar entender um pouco mais sobre o que é a justificação pela fé. E aí você chega naquele verso... Romanos 3, ele fala sobre isso. Deixa eu pegar minha colinha aqui, 3:28. Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei. Ou seja, o homem é salvo pela sua fé, não necessariamente pelas suas obras. Você quer um exemplo disso? Gênesis 15, 5 e 6. Ele
o conduziu para fora e disse: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. E acrescentou: assim será a tua posteridade. Abraão creu em Yahvé, Deus, e lhe foi tido em conta de justiça. Abraão creu numa coisa que seria humanamente impossível, porque ele já era velho, não poderia ter filho, a esposa dele não tinha dado nenhum filho para ele. Deus chega para ele e fala: olha as estrelas, você vai ter essa quantidade de descendentes. Quando você vai lá para Romanos 4:20, fala assim: ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Então tá fácil, só eu acreditar que eu vou ser salvo? Sim, só você acreditar que você vai ser salvo. Você e eu podemos ser salvos, isso que é chamado as boas novas da salvação. Eu não precisava fazer essas coisas porque a gente é pecador, meu irmão, não vai ter jeito não. Você é pecador não só pelas atitudes que você comete, mas pelos pensamentos que você tem. Quando você vê o bem e você não faz o bem, você já está pecando. A condição de pecador. Quando Jesus voltar, nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Aí sim nós não vamos mais pecar. Mas não é disso que se trata. A obediência à lei, você não faz isso para que você receba a salvação. Não, você faz isso porque você já foi salvo, entendeu? Romanos 6, verso 1 e verso 2. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? É tão profunda a transformação de quem recebe a graça, de quem entende a justificação pela fé, que a pessoa ela tem um novo nascimento, entendeu? Não que a minha condição vá mudar de pecador, mas minhas paixões, eu amo a Cristo, eu quero viver por Cristo, porque Deus decidiu descer lá do céu, morrer, para eu poder ser salvo. Ele fez isso porque Ele quis, Ele escolheu me salvar, não fui eu que escolhi, eu não tenho papel nenhum nesse processo de salvação. O nosso processo é, depois de salvos, nós nos aperfeiçoamos nessa vida com Cristo. A gente vai entendendo como que é o caráter de Cristo, quais são os dons que a gente vai desenvolver na nossa vida, os ministérios, abraçar as pessoas, acolher os feridos. A Bíblia mesmo fala isso lá em Mateus 25:40. Aos que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que eu fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. No último dia, no último momento ali da história, onde realmente vai acontecer a execução desse julgamento dos salvos e dos perdidos, Jesus vai separar dois grupos e para o primeiro grupo ele vai falar: vinde benditos do meu Pai. Tá aqui, Mateus 25:30, a partir do verso 34. Vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, tive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te alimentamos com sede e te demos de beber? Quando foi que tivemos forasteiro, preso e fomos te ver? Você entende aqui a surpresa deles, desse grupo? Mas Deus, quase como que discordando de Deus, assim. Quando que a gente fez essas coisas para você? Quem está salvo em Cristo, ele não está muito preocupado em fazer as coisas para ser salvo. Você entendeu? É um processo inverso. Ele vive uma vida leve, uma vida de serviço. Ele vai fazer naturalmente essas coisas. Ele vai ajudar um, vai ajudar o outro. E em contrapartida, o outro grupo, nós fizemos grandes coisas em seu nome. E Deus vai falar assim: eu nunca vos conheci. Não sei quem são vocês. Posso deixar aqui para vocês na descrição do vídeo uns links para vocês aprofundarem nesse tema. Existem muitos versos que falam sobre isso, mas você precisa acreditar, você precisa viver isso, entendeu? Para você ter paz. Eu me tornei um cara melhor. Por quê? Porque aí eu comecei a ser gentil com as pessoas, a perspectiva muda e você se torna uma pessoa melhor. Então a minha experiência com a Bíblia, ela era uma experiência ruim no começo, quando eu não tinha essa compreensão da graça. Porque eu apontava muito o dedo para os irmãos. Mas depois, quando eu compreendi a graça, o evangelho de uma forma pura, não significa que a gente se tornará uma pessoa perfeita, né? Obviamente. A questão é que você se torna um cara muito mais acolhedor, entendeu? Então, gente, vivam essa experiência aí. Esse é o vídeo de hoje, então eu espero que seja bom para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Saiba mais o seu jeitinho de estudar a Bíblia. Que bom que você assistiu até aqui. Não esquece de ver esses dois que estão aparecendo aqui, que são nossos últimos vídeos. Você vai gostar bastante. Também tem um link na descrição com materiais que você pode saber mais da Bíblia. Deixe seu e-mail lá que você vai receber. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.